Nessa aula a gente vai ter o primeiro contato com o conceito de escala arbitrária. Vou explicar para vocês como que isso funciona e como que ela se relaciona com a escala Celsius, Fahrenheit ou qualquer outra escala. Vou explicar a lógica geral de forma abstrata. Então bora lá? Olá, humano, professor Marquinhos aqui. Essa é a quarta aula do livro Os Fundamentos da Física, volume 2. Estamos no capítulo introdutório de escalas termométricas. Caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui, não deixe de conferir a playlist e assistir os vídeos anteriores. E também se inscrever para assistir os próximos vídeos, já que a ideia aqui é resolver todos os exercícios de toda a coleção. E também temos muitos vídeos sobre o Enem e outros vestibulares. Caso você seja estudante do ensino médio ou um vestibulando, eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo importante aqui. Então vamos lá, hoje a gente vai lidar com o conceito de escala arbitrária. Se você assistiu a primeira aula, onde eu mostrei como que faz a demonstração da escala Celsius e da escala Fahrenheit e o que elas significam, talvez você se lembre que eu comentei que qualquer pessoa pode criar uma escala, mas a gente só precisava de 2 pontos fixos. Então, uma escala arbitrária é justamente uma escala que foi inventada arbitrariamente escolhendo 2 pontos fixos. Vai ficar mais claro. Vamos fazer uma breve revisão aqui, ó. Lembra que da escala Celsius a gente tinha 2 pontos fixos. O ponto de fusão, ou o ponto da água aqui embaixo, que era 0 graus Celsius. E tínhamos o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. É a nossa escala centígrado. Lembra disso? Embaixo o ponto de fusão, que é o ponto do gelo, e em cima é o ponto do vapor ou ponto de ebulição, ambas da água. Já que na escala Fahrenheit, a nossa escala era diferente. Tínhamos 32 graus Fahrenheit, um ponto fixo de uma mistura, não é mais gelo, não é mais água aqui, a gente está trabalhando lá com uma mistura toda estranha, com outras substâncias além da água. Mas esse era o nosso primeiro ponto fixo. E também tinha o ponto de vapor lá, que é 212 graus Fahrenheit. As escalas arbitrárias seguem a mesma lógica. Literalmente a mesma lógica. A gente vai ter 2 pontos fixos, ou 2 referências, e a partir daí desenvolver uma escala. O exercício deu essa escala pra gente. Olha, ele falou que os valores vão de 5 a 365. E ele deu até a dica aqui, ó, que são os pontos fixos fundamentais, que é o que a gente discutiu lá na primeira aula. Ponto do gelo e o ponto do vapor. Então a gente só precisa desenhar aqui a nossa escala arbitrária, colocar os valores. Ó, agora o nosso ponto do gelo que ele deu lá é 5, vamos chamar de x. Escala arbitrária não tem unidade, a não ser que ele passou um nome pra gente. Como não deu nada, é x graus. E o ponto de vapor que ele passou foi 365 graus também. E aqui vem o pulo do gato, o raciocínio que a gente deve usar para resolver esse tipo de exercício. Nossa, eu estava rouco e só agora eu percebi. Desculpa. Lá na primeira aula eu também mostrei como que a gente cria essa conexão entre as escalas, lembra? Basicamente, era a gente conectar uma escala na outra e cada um vai ter um valor aqui de x. Aqui no caso um valor em graus Celsius e aqui seria a correspondente dele em graus Fahrenheit. Precisamos fazer essa mesma relação, só que agora conectando as escalas que o exercício pede pra gente, que é a Fahrenheit e essa escala arbitrária. A gente só precisa lembrar de uma coisa muito importante antes de fazer essa relação. Ele pediu pra gente aqui no exercício a correspondente em 0 graus Fahrenheit, ou seja, a nossa escala aqui, está no 32. Devemos alongar ela aqui para criar essa correspondência. Então, esse aqui seria o nosso 0 graus Fahrenheit. De forma análoga, a gente na nossa escala arbitrária também tem um valor aqui que corresponde ao zero. Mas agora, esse valor aqui nosso é o x em grau x. Ficou meio confuso, né? Muito x, mas esse primeiro x é o valor da temperatura e o x que acompanha o grau é a unidade arbitrária que a gente não conhece. Estamos inventando. Aí agora sim podemos criar essa relação, olha. Puxei os valores para baixo um pouquinho para a gente criar essa relação aqui, ó. E agora vamos perceber a importância de ter assistido às aulas anteriores, que eu expliquei como que as escalas foram construídas e o teorema de Thales.
Vocês lembram que lá a gente tem uma regra de proporcionalidade? Que essa parte aqui é proporcional a essa parte aqui, e do 32 ao 0 também é proporcional ao 5 e o x. Então, é daqui que surge, inclusive, aquela equação que a gente usa sempre. A equação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 igual a TF menos 32 por 9, ela surge dessa relação entre as escalas, dessa proporcionalidade. Então, para resolver exercícios de escalas arbitrárias, precisamos criar essa relação nova. Não existe ela por aí, porque ela é arbitrária. Ela foi inventada agora para você fazer o exercício. Mas olhando ali, a gente pode tirar a equação. Olha, 212 até 32 é proporcional a 365 até 5. Esses são os nossos numeradores. Então vai ficar, ó, 212 menos 32, porque é a variação, né? Ó, essa distância que eu quero. Tudo isso é igual a 365 menos o 5. E agora usamos a proporção de baixo da nossa outra reta. Então, olha, 32 menos o 0 e 5 menos x. Pronto, criamos uma equação nova do zero, arbitrária, para resolver a nossa questão. O nosso objetivo é encontrar o valor desse x. Agora é matemática. Não tem mais nada de física no exercício. É só manipulação algébrica. Mas vamos fazer porque aqui também gostamos de matemática, não é mesmo? Olha, 212 menos 32 é 180. Dividido por 32 menos 0 é só 32. Tudo isso é igual a 365 menos 5 é 360. 5 menos x não dá para fazer nada por enquanto. Devemos fazer a multiplicação em cruz, lembra? 5 menos x multiplica 180 e o 32 aqui multiplica 360. Então, temos 180 vezes 5 menos x. Não pode esquecer do parênteses aqui, porque olha, temos dois termos no denominador aqui. Então, o 180 ele tem que multiplicar os dois termos. Por isso o parênteses. Tudo isso igual a 360 vezes 32. Não vamos perder de vista o nosso objetivo. Nosso objetivo é isolar o x. Então, aqui talvez você vai querer multiplicar o 5 por 188, por 118, meu Deus, por 180 e o 180 por menos x. Mas isso não é muito interessante. Podemos fazer isso de forma mais inteligente. Olha, se aqui está multiplicando e eu quero isolar o meu x, se eu manter o 5 menos x e passar o 180 para lá dividindo, olha como que fica mais fácil. Por que eu fiz isso? Bom, porque é uma multiplicação, eu vi que isolando ele ia passar dividindo e tínhamos um 360 do outro lado. 360 é múltiplo de 180, então a gente pode dividir tudo isso aqui por 180. Ou se você quiser pensar de outra forma, estamos dividindo 360 por 180 e isso vai dar 2. Então teríamos 5 menos x igual a 2 vezes 32. Olha o tanto que facilitou a conta. 5 menos x fica 2 vezes 32 é 64. Isola o x agora. Menos x é igual a 64. 5 era positivo, passa negativo. Menos x é igual a 59. Mas a gente quer o valor de x e não de menos x. Então devemos multiplicar tudo por menos 1, que não altera a equação. Então menos 1 vezes menos x é só o x, né? Troca só o sinal. E o 59 é menos 59 na unidade x, arbitrária que a gente desenvolveu agora. Olha que bonito. Ou seja, o que isso significa? Que aqui, quando a gente relaciona essas duas escalas, na verdade, agora a gente apaga o x e coloca o menos 59. Se eu falar que está a 0 graus Fahrenheit, é a mesma coisa de falar que está menos 59 graus nessa escala que a gente inventou. Quer treinar? Quer fazer um desafio? Eu deixo aqui um desafio para ti. Relaciona agora a mesma coisa que a gente fez, só que usando aqui a nossa escala Celsius. Relaciona essa escala arbitrária com a escala Celsius. E vamos descobrir qual que é o valor negativo aqui, que ele alcançaria em 0 graus Fahrenheit e menos 59x. Qual que é o valor disso?
na escala Celsius. Vou deixar para você pensar um pouquinho, mas como você viu é só seguir esse mesmo passo a passo. E aí, fez sentido? Eu espero que sim. Se eu te ajudei de alguma forma, considere se inscrever no canal. Vamos ter muitas aulas por aqui e te vejo na próxima.